Porque a classificação que está aí na tela tem mudanças importantes provocadas pelos jogos de hoje. Primeira coisa, depois de muito tempo, todos os times têm o mesmo número de jogos. Aqui aparece só a pontuação. Desde o quê? De antes da Copa do Mundo, não é? Acho que pouquinho antes da Copa do Mundo de Clubes, que já teve time que não jogou. Todo mundo com 33 jogos, Flamengo 71 pontos, Palmeiras 68. Hoje temos Cruzeiro, Mirassol e Bahia fechando o que já é um G5, né? Porque Flamengo e Palmeiras, um deles vai para a Libertadores via Libertadores, né? E os dois estarão entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro até o fim. Botafogo e Fluminense hoje estão indo para aquela fase preliminar, que a gente chama de pré-Libertadores, né? São Paulo, Atlético e Vasco completando a primeira página, depois Bragantino, Ceará, Corinthians e aí Grêmio, Inter e Santos na faixa do Plunct-Plactizum, né? Aqueles que não vão a lugar nenhum se tudo continuar como está. Mas as vagas para competições internacionais podem aumentar. Só que para o Santos estar não indo a lugar nenhum significa que também não vai para a Série B, né? Saiu da zona do rebaixamento, deixou lá Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Vamos para a Vila Belmiro com a nossa cabine. Só uma frase, se zona de rebaixamento é onde estão todas as equipes que numa rodada podem cair, agora é matemático, o Internacional entra na zona de rebaixamento. E fazer o acréscimo aqui de que o Sport já caiu, né? Finalmente a matemática se convenceu. Agora chegou a 100%. Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Caio, que jogo eletrizante vocês transmitiram hoje, hein? Sejam bem-vindos ao Troca de Passe. O jogo entregou o que a gente esperava dele, né, Barreto e amigos? Uma ótima noite para todos que já nos acompanham também aqui no Troca de Passes. Foi um jogo com todos os ingredientes, por tudo que representa na história, né? Quando se enfrentam Santos e Palmeiras, um jogo com 110 anos de vida e hoje com todos esses ingredientes envolvendo outras torcidas, a briga lá em cima, a briga lá embaixo, a vitória tão importante para os dois times, tanto que a gente batia, né, na tecla, esse empate não é legal, não significa objetivo atingido para nenhum dos dois, porque o Palmeiras está perdendo a liderança e o Santos segue na zona do rebaixamento. No final, esse gol marcado pelo Roleiser, eu acho que dá para dizer, foi um prêmio a uma torcida que entendeu o que significava o momento também, né? Porque houve ali um momentinho de reclamação, um passe que devia ter saído melhor, uma bola que foi recuada e poderia ter sido batida para frente, mas o torcedor do Santos esteve ao lado do time durante todo o tempo e ganhou o prêmio, a vitória com o gol marcado nos acréscimos pelo Roleiser. Abraço, amigos do estúdio. E o Santos foi superior. Se você pegar os 90 minutos, os primeiro tempo, o Santos teve o controle absoluto do jogo. Pecou um pouquinho na finalização, mas o Palmeiras teve muita dificuldade para tirar o time de trás, para criar chances de gol. Errou muito passe, a marcação do Santos muito ajustada e o Santos sobrou na partida. A questão é o banco de reservas que foi determinante nesse resultado. Porque o Abel queimou as 2 substituições que poderiam melhorar e melhoraram o time no intervalo. Entrou o Luigi, entrou o Flaco Lopes e aí o Palmeiras começou a ter um pouquinho mais de perigo lá na frente, um pouquinho mais de presença de área e criou 2 ou 3 chances para sair na frente do placar. E eu acho que você foi muito feliz quando você fala da torcida, porque a torcida prestigiou ontem, empurrou o time hoje e quando chegou ali perto dos 35 minutos, você não vai ter 2 chances de ganhar do time do Abel. O Palmeiras completo é melhor do que o Santos. Se jogar 5 vezes, vai ganhar 4. Só que hoje era um Palmeiras completamente desfigurado. Era um Palmeiras sem Vitor Roque, sem Andreas Pereira, sem Piquerez, sem Gustavo Gomes. Você olhava para o banco de reserva, você só tinha molecada. Então você não tinha mais o que fazer. O trabalho do Abel ficou muito limitado às substituições que ele fez no intervalo. O Santos não. Na hora que você coloca o Roleiser e abre mão de um terceiro volante, aí a torcida volta a jogar junto, o Roleiser entra, melhora o time e decide o clássico. Barreto, Lino, Alex, abraço, boa noite, amigos. Foi um duelo muito interessante, além de eletrizante, porque no primeiro tempo o domínio do Santos vem muito a partir do lado direito, com o Adonis recuperando muitas bolas, de muita imposição, jogo de imposição do zagueiro. O Igor Vinícius e o Barreal com movimentações que confundiam os encaixes de marcação do Palmeiras. O Felipe Anderson não conseguia dar conta do Igor Vinícius, fez um grande jogo até o final. E aí no intervalo o Abel faz 2 modificações, mas muda o posicionamento de outros 4 jogadores. Ele fortalece esse lado esquerdo, trazendo o Mikael, que é zagueiro, para ser o lateral, dobrando com o Jefté, que vai para a segunda linha, dá uns passos à frente para poder marcar o Igor Vinícius, traz o Bruno Fux para a zaga, traz o Rafael Veiga para o meio e o Palmeiras equilibra o jogo, melhora. Tanto é que o Santos termina o primeiro tempo com 60% de posse de bola e termina o jogo com 51%, ou seja, o Palmeiras teve mais a bola
no segundo tempo. Mas no segundo tempo os momentos de domínio foram se alternando. E as substituições do Santos, para mim, não fizeram efeito até o Roleiser entrar. Estava ouvindo vocês falarem do Robinho. Acho que o Robinho foi muito importante na assistência, isso é inegável, ninguém vai tirar dele, mas não foi um grande jogo do garoto. Ele deu uma alternativa, mas que o Santos vinha se dando melhor com o que tinha antes. O lado esquerdo do Palmeiras se fortaleceu, o Robinho no 1 contra 1 teve pouquíssimas possibilidades, e aí não é só culpa dele, mas porque mudou a estrutura de criação do Santos, né? Ele não faz a movimentação do Barreal, ele não é um meio-campista que vem se juntar aos homens de dentro. E aí o Roleiser, esse sim, fazendo gol, a gente acabou de ver, numa jogada construída pelos jogadores que entraram. O Escobar e o Roleiser foram os últimos. O Escobar cruzou, o Roleiser, que já tinha dado o passe para ele, finalizou, e nesse meio tempo o Robinho, muito importante com a assistência, com a percepção, né? Porque a bola passa pelo marcador e ele é rápido ao direcionar o cabeceio, né? Ele dá de fato um passe com a cabeça para o Roleiser. Acho que vitória fundamental para o Santos, mas acrescento o que eu disse no pré-jogo, 1 hora antes do jogo começar. É um absurdo que esse jogo tenha sido disputado à noite, horas depois do jogo da Seleção Brasileira, assim como o jogo do Flamengo, né? E a gente só pensa no futebol brasileiro baseado em resultado, vinculado ao resultado. O Palmeiras e o Flamengo não poderiam jogar. Não, ninguém poderia jogar. E é porque a gente não pensa assim conceitualmente, o Sport não poderia jogar hoje, o Santos não poderia jogar hoje, ninguém poderia, que a gente não muda essa realidade, né? Então, assim, quando a gente pensar nas rodadas em que a liderança mudou de mãos, a gente vai lembrar que elas aconteceram, uma delas aconteceu no meio da data FIFA. Mas é isso, né? A gente dizia, o Palmeiras agora abriu 2 rodadas de frente para o Flamengo e é muito difícil tirar. Tirou nas 2 seguintes. O campeonato é imprevisível. E o Santos vai levar uma lembrança, o Santos escapando do rebaixamento, se acontecer, espero o torcedor que sim, muito positiva dos clássicos aqui na Vila Belmiro. As 3 vitórias do Vojvoda desde que chegou ao Santos foram contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Palmeiras, os 3 jogos aqui na Vila Belmiro, onde vai enfrentar na quarta-feira o Super Mirassol, Barreto. E só se vocês me permitem, Barreto, antes de passar para o estúdio, a postura tem que ser de um clássico. Porque hoje o Mirassol é um dos grandes do Campeonato Brasileiro. E se relaxar, se diminuir um pouquinho o nível de concentração, não ganha, mesmo numa vila lotada e jogando em casa. Bom, a gente volta aqui para o estúdio, mostra vocês aqui com a tabela do lado, né? O Santos está na parte de baixo e o Mirassol está na parte de cima. Então hoje é um confronto diferente. É um confronto que tem o Mirassol como protagonista, né? E o Santos precisando ir lá e roubar esse protagonismo. Quero agradecer ao Losetti por fazer a observação que eu estava pronto para fazer aqui na volta. Os jogos de hoje não deveriam ter acontecido, né? É claro que parece que tudo que acontece hoje no mundo, né, está voltado para o que acontece entre Flamengo e Palmeiras. Agora nessa ordem, né? Flamengo e Palmeiras em primeiro e Palmeiras em segundo. É o STJD, é a COP30, é a ONU. Tudo que acontece no mundo tem a ver com o Flamengo ou o Palmeiras ser campeão brasileiro. Mas os jogos disputados hoje, por exemplo, esse resultado de hoje afeta o Vitória, afeta o Juventude, afeta o Fortaleza, só não afeta o resultado do Santos, só não afeta o Sport, porque o Sport já estava rebaixado antes de o jogo começar. Afeta o campeonato. Afeta o campeonato. É isso, não era para ter jogo hoje, mas aí é uma discussão mais profunda. Na verdade, não era para ter jogo nem na quarta-feira, né? Um dia depois da data FIFA, com toda, né, a mobilização. Eu quero aproveitar a presença de vocês, amigos, que estão aí vivendo, que viveram o clima do jogo, para falar exatamente sobre isso, sobre o ambiente que se criou na Vila Belmiro. Foi uma semana tensa, né? Faixa da torcida com cobrança por Neymar. Teve mais bola, criou mais perigo, teve uma chance nossa de uma perda de bola nossa. Acho que hoje, em termos de passe, o nosso motor do nosso meio-campo não funcionou como nós queríamos. Ou seja, vamos ver a percentagem que nós conseguimos ter bola e ligar jogo foi 50 de acerto e 50 de erro. E o nosso motor é uma peça importante naquilo que é a nossa dinâmica. Portanto, te posso dizer, primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda, fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora.
Lembro-me uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Lembro-me outra transição do Luigi na meia direita que podíamos ter finalizado, portanto, muito melhor a segunda parte. E depois, para ser muito sincero, faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5 nem a opção de 8, e o Veiga e o Aníbal tiveram que jogar até ao fim, quando a meio da segunda parte percebia-se que o Aníbal estava completamente de rastros, não conseguia ligar passos, não conseguia marcar, mas foi pena termos sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos, que foi mais eficaz. Abel, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a falta de opções. Hoje você tinha jogadores a menos no banco, inclusive apenas 9. Pergunta muito curta, você acredita que a marcação dos jogos para esse final de semana em específico em data FIFA desequilibra o Campeonato Brasileiro? Isso é um tema que eu não entendo perfeitamente a tua pergunta, ela é legítima. Eu sou treinador de Palmeiras, jogo com os jogadores que tiver à disposição para dar o nosso melhor, como foi hoje. Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com uma equipa forte, corrigimos na segunda etapa. O que eu realmente lamento é ter que querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco e um jogador que estava completamente de rastros. Abel, boa noite, Gustavo Soler, da TMC. É claro que agora, até o final do Campeonato Brasileiro, vai continuar essa disputa com o Flamengo, que nesse momento assume a liderança. No meio do caminho vocês têm uma final de Copa Libertadores. Você acaba de falar sobre a falta de energia, de pilha dos jogadores no segundo tempo. Dia 19 tem outro jogo, os jogadores voltam da data FIFA, mas talvez sem condições de atuarem 60, 70 minutos. Como administrar essa energia no momento tão decisivo da temporada e agora sendo ultrapassado no Brasileiro? Olha, vamos ser muito sérios e muito claros com todo mundo. Eu acho que não podemos mudar o nosso discurso daquilo que foi ao longo da época. Foi uma época de transição. E para a época de transição estamos em todas as frentes, eu acho que é muito positivo, e essa energia que estás a dizer vamos avaliá-la jogo a jogo, mas hoje, como disse ao teu colega, tem muito a ver com não ter opções no banco para essa posição. Não tínhamos o Emiliano, não temos o Lucas, não tínhamos o Andreas, e tivemos que espremer o Aníbal e o Veiga até ao fim nessa posição e pronto, foi isso que aconteceu. Abel, agora faltam 6 rodadas, né? Como é que você analisa essa reta final de campeonato aí com o Flamengo? Vai ser ponto a ponto, jogo a jogo? Não, este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes ou não, e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não, mas vamos continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, focar para nós, tentar melhorar o nosso jogo, melhorar a nossa eficácia, como foi o caso de hoje. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores, com oportunidades. Mas infelizmente o futebol é isto mesmo, o Luigi não conseguiu fazer nenhuma das que teve e entrou muito bem no jogo, o próprio Lopes, o Maurício, que já falei, portanto, como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. Boa noite, Abel, João Vitor, do Jornalismo Verde. Muito bem, acompanhamos então o trecho da entrevista coletiva de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que nessa última resposta aí deu a entender que acha que tem narrativas, influências, mas que só vai falar delas no fim do campeonato. É essa a percepção de vocês? E acho até que ele foi muito cuidadoso para não transferir para os assuntos óbvios, né? Calendário, condição, data FIFA, tudo isso que naturalmente impacta, era o que a gente estava discutindo ainda há pouco, é claro que impacta, mas ele continua jogando e o jogo do Abel é o tempo inteiro esse, é manter a concentração do time. Ele sabe, isso tudo vai entrar num pacote de discurso depois, foi o que ele disse na última resposta. Como líder de um elenco que acabou de perder a liderança, mas vai continuar brigando por ela, né, Alex? E ainda tem uma decisão importante também em outro campeonato. Acho que é a decisão correta. Ele sabe jogar muito bem com isso daí, se for ver, né? Lógico que
alguns podem julgar e até às vezes a gente em alguns momentos passa do limite ou não, mas o cara tá ali, tá exposto, é desse jeito, né? Mas ele tem realmente uma situação muito clara daquilo que ele vai fazer. Tudo tem um porquê. Só que esse time do Palmeiras agora mudou completamente, né? Ele tinha toda a vantagem, né, na tabela e agora toda a vantagem é o Flamengo, que depende só de si. Empatou em pontos e tem gols marcados a mais do que o Palmeiras, né? Então realmente agora o Palmeiras vai ter que correr atrás, né? E são 5 jogos que a gente vai poder ver o que vai poder vir aí, mas vão ser espetaculares ainda com a final de Libertadores no meio. É uma reta final que a gente... Puxa vida. Não tenho lembrança assim de uma reta final tão polarizada entre 2 clubes, né? Não, e essa alternância agora, é provável que a gente tenha 2 equipes ultrapassando 80 pontos pela primeira vez na história dos pontos corridos.